Aqui também, mas aí quando o pessoal for entrando, for chamando, eu vou adicionando aqui, tá? Tá certo, tranquilo, Beatriz. Pessoal, todos vocês leram o texto, pode falar, vai abrindo os microfones aí, é só não ter barulho, gente, não tem problema não. Pode deixar o microfone, leram o texto 1. Eu li o texto e fiz as questões. Sem problema. Ótimo, Sara. Beleza. Quem mais, galera? Safira, fez? Leu, na verdade, desculpa, fez, né? Porque as questões a gente também poderia fazer, mas a gente pode fazer elas juntos agora. Agora. Ah, alguém escreveu. Sofia leu. Ótimo. Pessoal, primeira coisa, né? Esse texto aí tá fazendo uma geral sobre a adolescência. Eu queria que alguém falasse o que você compreendeu desse texto. Primeira coisa, qual foi a sua compreensão sobre o texto? Sua opinião. Tem aí, quem que é o autor do texto? Primeira coisa aí, quem que foi o autor do texto? Deixa eu olhar aqui que vocês não querem falar, né? Eita, pô. Quem foi o autor do texto? Tem autor aí não, gente? Texto sem autor? Sem autoria? Chama? Quando não tem autor? Então vamos lá. Isso. Foi o Rafael Teodoro, né? Teodoro, e ele está disponível aí na revista Bula. E o que chama atenção aí, gente, que às vezes pode ser uma pergunta da prova. A gente fala que isso é referência. Foi feito uso no dia 14/11, quando a pessoa usou o texto. E o que significa texto adaptado? Texto adaptado é quando um professor pega o texto e às vezes ele condensa, ele tira alguns parágrafos, ele tira palavras, pega palavras mais fáceis, procura sinônimos para as palavras que às vezes o autor usou e o aluno ainda não compreende. Então, a primeira coisa quando a gente vai trabalhar um texto, a gente faz isso. Eu não posso pegar um texto, meu aluno às vezes não tiver acesso ao dicionário, e ele fala, simplesmente fala assim, lê o texto e não compreender. O que eu falo para meus alunos? Né? Hoje eu também quero trazer umas dicas para vocês de redação. A gente escreve a partir da nossa linguagem. Escrever bem não significa escrever com palavras, eu vou usar entre aspas, meninos, chiques, né? Que as pessoas acham que isso é chique. O bom texto, o leitor precisa de compreender. O objetivo do texto é que o outro compreenda. Né? O texto ele tem que ser compreensivo, ele tem que ser lido e a pessoa entender, ok? Então, ou seja, quando você estiver lá, se alguém for fazer processo aí e que tiver produção de texto, não precisa de preocupar com escrever palavras lá que às vezes nem você não sabe o significado e aí ela não fica correta ali naquele contexto, no texto que você coloca. Aí perde o sentido, ok? Quem quer falar um pouquinho aí o que achou do texto, o que é a crítica, o que esse autor aí, o Rafael, fala sobre a adolescência, né? Em uma sociedade de analfabetos, olha o título. Em uma sociedade de analfabetos, ser inteligente na adolescência, ele ainda coloca uma fase de vida. Vocês sabem que nós temos fase de vida, né? Infância, adolescência, jovem adulto, adulto, o velho, né? Então, ou seja, em uma sociedade de analfabetos, ser inteligente na adolescência virou um crime. Olha que loucura, virou um crime. E aí, eu queria que as pessoas falassem aí no grupo para mim um pouquinho. Que ele usa essa palavra crime, né? Ou seja, ser inteligente é crime? Eu pergunto. Ninguém manifestando? E aí, gente? Ninguém compreendeu nada? Eu posso falar? Pode, claro. Fique à vontade. Assim, crime não é, mas quando o jovem, o adolescente, mostra interesse de estudar, ele é praticamente julgado por ser nerd,
e às vezes as pessoas não entendem que os adolescentes passam naquela fase e sempre tá ali julgando ela. Aí foi isso que eu entendi. Muito bem, Sara, é isso mesmo. Quem mais, gente? Quem tem outra opinião? Vamos lá, momento de opiniões. Sofia, ó. Sofia é sabedoria. Sara, Sofia e Sofia. Vamos lá. Quem mais quer falar? Ixi, hoje nós estamos aí. Ó, o que que é isso? Cadê esse pessoal que participa? Tá bom, então. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma faladinha um pouco do texto. Pessoal, né, o que que ele coloca aqui? Primeira coisa, ele vem colocar isso com essa ideia de crime, né? Porque vem no imaginário social, na construção, né? Que é o que eu falo para vocês. Ele começa até usando, quantas vezes talvez vocês já ouviram a palavra aborrecente, que é a junção da palavra adolescente com aborrecido. Aí fala aborrecente. Por quê? Porque a adolescência, gente, é uma fase de maturação. E aí eu vou falar para vocês, tanto no sentido biológico, corporal, sexual, mas também mental. Nós começamos a querer diferir do outro, né? Porque a gente sabe que a gente só existe quando a gente olha para o outro. E a adolescência nos leva a começar a pensar assim, eu, o outro. A gente começa a pensar nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas pessoas que comungam das mesmas ideias. A gente quer pertencer, e aí a gente tem os grupos, as tribos, os guetos, os lugares que a gente quer estar. Ah, eu gosto de música, eu gosto de funk, então eu gosto de estar com essas pessoas, porque elas curtem o mesmo estilo musical que eu, elas gostam de ler isso, elas gostam de participar disso. Então, cada um de nós, né? Aí a gente vai falar assim, ah, eu sou negro, eu gosto de estar junto com pessoas negras que eu vou me sentir confortável, eu posso falar sobre a minha identidade. Ah, eu sou um LGBT, eu sou de um grupo de jovens da igreja tal. Então, ou seja, a gente quer pertencer. O adolescente ele tem essa necessidade de pertencimento. E os pais colocam a aborrecência justamente porque ele tinha um controle sobre aquele menino que era uma criança até os 11 anos, porque 12 anos começa a adolescência. Né? E a gente fala que é dos 12 aos 18, mas tem muito sujeito que está aí com 22, 24 anos, 25, 26, e ainda é pura adolescência. Por quê? A adolescência é a fase de maturação. É o tempo que a gente precisa, por isso que são anos, são fases. Né? Por isso que a gente fala que tem lá, ó, a fase, a infância, a adolescência, né? Tem a fase infantil ali, os primeiros meses, a parte da criança, do desenvolvimento, por isso que a gente vai para a escola, e depois vem a adolescência, que a gente começa a sair da casa dos pais, a escola toma um espaço maior, o espaço social, a gente quer participar, a gente quer ir para as praças, a gente quer ir para os ambientes públicos, né? Então, ou seja, a gente quer se emancipar. Então, o texto vem trazendo isso, essa ideia que os pais, né, alguns pais trazem, que também tem muita autoajuda. Acho que as pessoas, todo adolescente é do mesmo jeito, que vai ser chato, que vai ser aborrecido, que vai ser isso, aquilo outro. E aí tem uma geração que ele quis fazer justamente que virou um crime, o adolescente que pensa, o sujeito pensante. Por isso que ele traz aquela questão lá do moço com o controle remoto, lembra lá o moço do controle remoto e o sujeito pensador? Por quê? O adolescente que pensa que é diferente, ele incomoda o próprio professor na sala de aula. Por quê? Porque ele questiona. E a Magda está aqui. O mais importante não é ter a resposta, é perguntar, é questionar, é duvidar. Quando você duvida de alguma coisa, você está abrindo ao novo. Eu não tenho respostas para muitas perguntas, eu nunca vou ter respostas, mas eu tenho a pergunta, que é a parte que vai nos movimentar. E aí é isso que a adolescência vai fazendo. E ele vem trazendo isso. Ele vem usando né, psicanalistas, psicólogos, que reproduzem essa ideia, né, que às vezes compram. Né? Eu falo de um lugar de uma profissão. Às vezes eles falam aquilo que os pais queriam ouvir. Realmente seu filho está aborrecido e tal. Mas por quê? Porque eles precisam vender alguma coisa. Mas a adolescência é uma fase natural do ciclo de vida. E aí, quando ele fala justamente desses adolescentes que não seguem o padrão, são os adolescentes que querem pensar, que querem questionar a identidade deles, querem questionar os próprios comportamentos dos pais. Sabe aquele pai que fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Opa, peraí, e aí? Você me fala que eu não posso fazer isso, mas você faz? Então, isso por que eu não posso fazer?
entende? E ele começa a confrontar os pais. Então, esse texto, justamente, e aí lá eu queria pegar o penúltimo parágrafo, que ele fala assim, ó. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, ser inteligente na adolescência virou crime. Você está vendo que o título, para vocês fazerem uma boa produção de texto, o título foi a primeira frase desse parágrafo, tornou-se o título do texto. Ou seja, uma frase inicial, gente, uma frase, né? Frase tem que ter sentido completo, ok? Ela pode virar um título. Aí ele continua. A conduta deve, portanto, ser vigiada e punida, para evitar, pela disciplina do corpo e da mente, que se rompam esses grilhões, né? Ou seja, esses pensamentos, essas coisas todas em volta, engendrando uma revolta cultural contra a tecnologia da alma que converteu em prisão o mito de ser adolescente. Há, em conclusão, um movimento coordenado da indústria cultural, voltada ao público teen, que é, ou seja, o público jovem, adolescente, né? A adolescência, enquanto invenção moderna, é um nicho mercadológico rentável como o outro. Gente, adolescente dá dinheiro. Consultório de psicólogo fica assim, ó, de papai e mamãe querendo fazer orientação de pais para crianças e adolescentes, principalmente na fase da adolescência. Por quê? Porque eles não conseguem lidar. Por quê? Porque os filhos são reflexos das próprias identidades dos pais. Os pais sabem que as características que os filhos carregam, muitas das vezes, incomodam a si mesmos porque são parecidas. Nós somos parecidos com os nossos pais, né? Professor Wesley falando para vocês, estou com 38 anos. As minhas características, hoje eu assumo, Clarice Lispector fala assim, ó, cortar os próprios defeitos pode ser arriscado. Você não sabe qual que sustenta o edifício inteiro. Então, ou seja, as minhas qualidades positivas que eu tenho dos meus pais, eu também tenho coisas negativas e eu tenho outras que eu fui adquirindo, que é do Wesley Frank. Mas eu também tenho dos meus pais. E incomoda eles. Por que incomoda? Por causa que eu pertenço a eles. Né? Tem um poema da Cecília Meirelles que a primeira coisa que a gente tem necessidade, gente, é de pertencimento. A gente precisa de pertencer à nossa família, à escola. Quando a professora Magda me convida aqui, eu começo a pertencer ao Quilombo, eu quero pertencer ao grupo de alunos, eu quero conviver com vocês. Vocês lá na escola querem conviver com os professores, vocês querem professores que sejam autênticos com vocês. Então, tudo isso é a necessidade. Nós, como professores, também precisamos pertencer a vocês e vice-versa. Então, a gente precisa pertencer à direção, à coordenação, porque senão a aula não funciona, projeto pedagógico não vai para frente, aí vira aquelas aulas lá daquela coisa do copia e cola, né? Vai lá para o quadro, fala, ok, acabou 50 minutos, vem outro professor. E a aula não é isso, a aula é diálogo, a aula é conversa, ok? Pena Wesley, que nós estamos por trás dessa telinha. Posso interrompê-lo? Desculpa. Oi, claro, Magda. Boa noite. Boa noite, gente, Magda. Wesley, eu estou encantada com as suas aulas. Eu tenho que falar isso, gente. Antes que continue. Magda, para que isso? Está maravilhoso. E que você acabou de falar aí, eu acho que eu nem preciso, né? Eu estou necessitada de um apoio, porque estou com essa questão com a mudança de transição adolescente. Você acabou de falar. Só lembrar que o professor Wesley, além de professor de língua portuguesa, ele é psicólogo e trabalha na rede pública. Então, sabe falar desse lugar. Vou ficar escutando a sua aula, que eu não vou perder essa aula de jeito nenhum. Então, tá bom, então. Eu vou dar umas dicas aqui, Magda. Então, meninas, é isso aí que a Magda colocou. E também existe uma questão mercadológica. Quando a gente fala autoajuda, é como se tivesse um livrinho, gente. A gente quer fazer uma receita. Mousse de maracujá. 1 leite condensado, 2 cremes de leite, você vai lá, coloca, faz o suco do maracujá e tal, coa e bate, coloca para gelar. Ok. Isso são receitas, mas nós somos pessoas, então não existe uma única forma de lidar com o adolescente. Cada um de nós somos únicos. E aí começa-se esse mercado, vender para livros para os pais, orientação a pais, palestras motivacionais. Hoje o que está em alta é o tal do coach, que é aquela pessoa que vende uma psicologia positiva. É como se falasse assim, eu falasse para vocês todos aqui, ó, todo mundo vai passar lá na FUNEC, lá no Coltec, pessoal, não é bem assim. Vai passar quem estiver fazendo e que estiver lidando com isso e trabalhando, e cada um de nós também tem o seu tempo.
E eu não posso também cobrar de vocês assim, todo mundo tem que passar. Não. Isso é processual. Às vezes um vai passar agora, o outro vai passar o ano que vem, o outro vai tomar outro caminho, e todos os caminhos são importantes. Por isso que os pais não entendem a adolescência. E aí eles colocam expectativas em nós. Você acha que os meus pais não têm até hoje expectativas sobre mim? Tem. Só que o que acontece? A gente frustra eles. E ao frustrar, começa a ter os conflitos. Ah, eu quero que meu filho seja isso, aquilo outro, ele vai estudar na faculdade, ele vai para o FMG, ele vai isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai fazer medicina. Pô, pai, mas eu quero ser jogador de futebol. Beleza, menino, vai ser jogador de futebol. Você tem que entusiasmar seu filho a ser bom naquilo que ele faz. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui, que é na cidade onde está, ele foi meu aluno, e eu sempre gostava dos cadernos dele. O menino tinha um capricho, um colorido, que eu vou falar para vocês, não tinha melhor. Ele não fez faculdade, só que eu falo para vocês. Ele está num carrão, mas num negócio tão bonito, e ele tem um destaque no Instagram. Sabe o que ele faz? Bolo de aniversário. Eu só tinha uma boleira na minha cidade. Era a tradicional, ou seja, era o bolo melhor da cidade. Então, eu quero o bolo de aniversário. Todo mundo já falava assim, tem que ligar antes. Aí vem um concorrente, e ele é bom naquilo que ele faz. Então, ele simplesmente deslanchou. Ou seja, ele fez um curso para bolos de aniversário, agora ele faz bolo, docinho, ele já está começando a ter um lugar próprio, né? Já um espaço para ele fazer demonstração para casamentos e tudo mais. Ou seja, as nossas habilidades. Tem gente que tem para cantar, tem gente para dançar, tem gente para escrever, para desenhar, tem gente para trançar cabelo, tem gente para tudo isso. Ou seja, isso tudo é conhecimento, tá bom? Para a gente não ficar também pensando que conhecimento é só ir lá para a sala de aula, lá para a faculdade ou para algum lugar. Toda profissão tem o seu reconhecimento. Ou seja, ser bom naquilo que a gente faz. E gostar do que a gente faz, porque senão não vai, meninos. E isso eu falo para vocês de experiência. Se a gente não gosta, a Magda está aí, ela é professora, ela sabe. Se eu não gostasse daquilo que eu faço, eu já teria desistido há muito tempo, porque o salário às vezes não é o suficiente para fazer uma motivação de um professor. Eu tenho que eu tenho que acreditar no que eu faço. Oi, Magda, pode falar, desculpa. Verdade. Nada, eu que peço, eu estou interrompendo você. É porque eu adoro ouvi-lo, viu, Wesley? Wesley, eu coloquei lá no chat, complementando o que você falou, questão das profissões e das escolhas. Às vezes, para os nossos jovens e adolescentes escolher uma profissão com 17 anos, saber o que ele vai fazer aos 14, a partir do ensino médio, eu acho ainda muito cedo. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, como pedagoga, como mãe, que eu também sou, né, tenho um filho, a filha, daqui a pouco ela vai ter que escolher um caminho para ela, ser feliz nas escolhas, ser feliz, gente. O que você escolher para sua vida, você tem que ser feliz, desde que isso, né, não prejudique as pessoas. Então, você tem que ser feliz naquilo que você escolher. Não é porque o pai quer, a mãe quer, a pedagoga da escola, o professor. Não, é você com você. Não é, Wesley? É ser feliz. Com eu certeza. Acho que essa é a tônica. Eu trabalho muito com os meninos, quando eu estou no grupo, eu trabalho em CRAS, já trabalhei em CRES, eu trabalho com orientação profissional. E o que eu falo é justamente isso. Eu pego todas as crenças que ele tem e que ele nem imagina, que são crenças que o pai colocou desse lado de cá, vou pensar que é o lado esquerdo, que é o do amor. Aí o pai fala que ele tem um monte de habilidades, mas ele tem umas habilidades que ele nem imagina. E aí ele vai se descobrindo. Ele tem que desfazer as crenças que os pais constroem sobre as nossas profissões. Eu sei que vocês vão estar aí passando processo seletivo para fazer Poltec, lá na FUNEC, onde que for, mas o que acontece? Vocês fazem as escolhas de vocês. Por exemplo, eu tive colegas que começaram psicologia muito novos, começaram psicologia com 20 anos. O que acontece? Estavam muito jovens. Teve colega que chegou com 16 para 17 anos, ou seja, que acabou o ensino médio muito novo, então, ou seja, acabou a psicologia com 22 anos, então ainda não tinha uma maturidade. Então, teve muita dificuldade em entrar no mercado, do seu próprio autoconhecimento. Quando eu falo para vocês, né, que eu me coloco como professor gay no meio de alunos que eu sei que são da favela, que são negros, que têm uma militância, que também sofrem preconceito como eu, isso é totalmente diferente. Eu estou falando isso não é porque eu preciso colocar isso para vocês, mas é para eu contar para vocês que nós temos lugares parecidos.
entende? De injúria social, de coisas que a gente precisa o tempo todo tá mostrando para essas pessoas da nossa força, da nossa resistência, do nosso enfrentamento que todos nós temos, e aí nós temos que enfrentar para chegar em determinados espaços que são os mais variados possíveis. As mulheres também, sejam elas heterossexuais, qualquer coisa, por exemplo, é fácil para a mulher uma ascensão profissional? Não é. É diferente do homem. Primeiro que começa para a mulher que ela tem um monte de obrigações familiares se ela é uma pessoa casada, e sem falar a discriminação que tem quando ela não é casada para determinados setores profissionais, ou se ela é uma mulher lésbica, ou se ela é uma mulher trans, e por aí vai, né? Uma travesti, e entre outras, uma mulher negra, né? Então, a gente pensa na solidão da mulher negra. Quantas mulheres negras aí, mães solos? Por quê? Porque os homens, né, os negros, às vezes não querem se coadunar, criar pares com as próprias negras, né? Então, vai acontecendo tudo isso, ok? Gente, eu não vou delongar aqui, não, senão a gente vai discutir nesse texto que dá para a gente pensar um monte de coisas da adolescência, mas o que ele quer mostrar justamente é que as pessoas que lê, por exemplo, o adolescente que lê Machado de Assis, por exemplo, ele coloca aqui, ó, de fato, não existe impedimento para que um adolescente venha se tornar um prodígio precoce. Prodígio, né? O rebelde, aquele precoce no campo das artes ou no da intelectualidade. Embora neste último seja algo raríssimo de acontecer, o que se deve ter em mente é que, de fato, é o fato de alguém ser adolescente não implica carimbar o passaporte para a consumição impunível do lixo cultural, como se o cérebro do jovem permanecesse atrofiado até a maioridade. Ou seja, olha, o pai tem que ter o comando todinho desse menino, porque esse menino não pensa. Então, ou seja, esse menino é uma marionete. E é por isso que acontecem os problemas. Quando os pais conhecem a si mesmos e conhecem os seus filhos, a relação é de dualidade, é dialógica, e aí sim existe uma verdadeira felicidade compartilhada nas famílias. Eu apoio meu filho, ele é feliz, porque nós estamos aqui para sermos felizes, nada mais, tá? E a gente pode ser feliz em qualquer aspecto da nossa vida social, cultural, política, afetiva e por aí vai. Agora, hoje eu vou dar atividade, vou fazer igual o professor do primeiro ano, Magda, vou falar assim, questão número 1, vai começar com a Sara. Sara vai ler a número 1 para nós. A questão 2 vai ser a Sofia. A questão 3, Beatriz. E a questão 4 vai ser Yasmin, ok? Depois eu falo os outros. Ítalo também já está aí, Giovana. Pode ser? Então, vamos começar, então. Cadê ele? Sara? Oi. Vamos lá ler a primeira questão e vamos tentar respondê-la, achar a resposta correta. Peraí que eu vou procurar. Tá bom, então. Pega o texto aí. Vocês querem que eu coloque o texto para vocês? Meninos, eu tô com a mania, Magda. Mania de quê? Chamar ele de meninos? De meninos e meninas. Mas eu vou chamar vocês de galera, que eu gosto. Povão, meu povo. Vamos lá, meu povo. Seguinte, querem que eu coloque a prova aqui? Pode ser? Eu vou chamar meu quilombo, então. Quilombar, ok? Vou colocar a prova. 1 minuto, galera. Só um minutinho aí. Deixa eu achar a prova aqui no meu computador primeiro, que eu salvei aqui na área de trabalho. Prova 2, tá aqui. Oi, Magda. Que entrou hoje. A Safira, por exemplo, de entrar. Você coloca sim. Que tem meninos que entrou hoje. Ah, entendi. Eu vou colocar aqui, Magda. Pode... Pessoal, apareceu? Acho que não. Não apareceu? Espera aí, deixa eu voltar lá. Tá travando meu computador, professor. Eu acho que tá igual o professor, meninos. Tá travando tudo já. Cabeça aqui. Tá carregando. Beleza. Ansiedade da gente, Wesley. Precisa bater um papo com você. Precisa bater um papo com Vamos conversar, Magda. Vamos deixar... Gente, o meu computador travou, gente. Eu vou tentar aqui, espera aí. Eu abri a prova, mas ele não está conseguindo voltar para a aula. Vou ver se apareceu a prova, gente, agora. Deu? Sim. Ah, deu? Ótimo, então.
Então, beleza. Eu devia ter feito isso já desde o início, que teria facilitado já para mim. Então, vamos lá na questão número 1. Quem é responsável pela 1? Aí eu vou falando o seguinte. Então, vai lá. Quem é a questão número 1? E já pode apontar a resposta que você acha se é, no caso aí, o objetivo do texto. Então, vai lá. Vou começar, então. Tá dando para escutar? Tá sim, tá ótimo. Pode Então tá. continuar. De acordo com a leitura realizada, pode-se dizer que o objetivo do texto é: letra A, defender que a adolescência é o momento para se reprimir o senso crítico do jovem. Letra B, mostrar que a adolescência moderna é um mito que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial. Letra C, discutir o fato de, em um país de analfabetos funcionais, o interesse pela leitura muitas vezes gerou discriminação e preconceito entre os jovens. Letra D, denunciar os jovens que leem os clássicos da literatura em público. Uhum. Qual que é o objetivo do texto? O que é o objetivo, gente? Todo texto, ele tem que ter um objetivo. Se a gente escreve por algum motivo. Esse, no caso, né, não sei a formação dele, não procurei, ele deve ter escrito esse texto para alguma coisa. Na revista Bula, o objetivo dele é justamente fazer uma crítica a que todo mundo chama de aborrecência, criticando até os próprios psicólogos, psicanalistas que reproduzem isso em consultório. Então, qual que é o objetivo do texto que ele escreveu? Que seria o objetivo? Para mim seria a letra C. Lê ela para nós. Discutir o fato de, em um país de analfabetos funcionais, o interesse pela leitura muitas vezes gerou discriminação e preconceito entre os jovens. Justamente. Gente, a resposta está aí até pelo próprio fato do título do texto. Olha lá, em um país de analfabetos, o quê? Funcionais. O que é analfabetos funcionais? É aquela pessoa que lê, mas não compreende. Tem gente que lê assim, você põe lá no Facebook assim, ó. Estou vendendo, vou citar um exemplo que eu fiz agora há poucos dias em Belo Horizonte. Estou vendendo uma mesa com 4 cadeiras, uma mesa de escritório, uma escrivaninha e eu não lembro o que era, uma prateleira. E coloquei os preços. As pessoas iam lá e me perguntavam a mesma coisa que estava no anúncio que eu estava vendendo. Então, ou seja, aquela pessoa que lê, mas não compreendeu. Isso que é o analfabeto funcional. Ele lê e não compreende, você tem que dar mais detalhes. Entendem? Então, e tem uma palavra aí que eu acho que é interessante, talvez vocês não saibam o significado. Reprimir. O que é reprimir? É não deixar sair. Repressão, né? Ditadura, vamos pensar, reprimir. Defender que a adolescência é o momento para se reprimir o senso crítico. O que é senso crítico, gente? Justamente a possibilidade de pensar diferente, sair da caixinha, abrir a cachola, né? E é isso que ele quer. Então, ou seja, o objetivo do texto, que ele não quer hora nenhuma defender que a adolescência é o momento para se reprimir. Pelo contrário, ele quer que a adolescência exploda, né? Que as pessoas pensem, que façam diferente. Até porque esse ano de 2022, que nos aproxima, hoje são 16, daqui 15 dias, nós vamos ter que lutar muito, meninos. E vocês também, que não votarem, para a gente poder mudar esse país. Nós precisamos de gente para trabalhar na rua, para a gente mostrar que nós precisamos de pessoas diferentes, que pensam, que está vendo que essa cultura que está aí não está boa, que esses políticos que estão aí não estão péssimos, que esse presidente não nos representa, né? Que todos esses ministros, né, que estão envolvidos aí nos maiores escândalos, que esses vereadores e tudo mais. Então, ou seja, nós precisamos ir à luta. Por isso nós precisamos de seres pensantes. E é por isso que a prova usou essa questão. Depois eu fui pensar, Magda, por que a prova usou? Porque justamente tem gente que clica e acredita em tudo. Então, os adolescentes que pensam, tá vendo que uma questão, gente, ela é interligada com a outra. O professor, ao pensar uma prova, ele vai criando questões, né? Tanto da parte gramatical quanto da parte textual. Então, por isso que ele usou aquele anúncio que a gente teve lá, justamente do ser lá, que estava com a mão na cabeça pensando, e aquele outro com o controle remoto. Ok? Certíssima resposta. Oi? É maravilhosa. Inclusive, da Sara, muito boa também. Uma leitura pausada, respeitando as pontuações, as vírgulas, principalmente, que é uma armadilha no texto. Se você não souber fazer leitura, respeitando aquilo ali, você não entende o que está posto no texto, né? Sim.
Ó, essa questão, meninos, a Sara que leu, Ler ela com conseguiu, tranquilidade, isso é muito corrigiu. importante. Ela Parabéns, Sara, corrigiu a excelente palavra... leitura. Tá vendo que eu grifei aqui gerar? Tá dando pra vocês verem aí? Gerar, tá Sim. vendo? Essa prova apresenta um erro de português, ó. Discutir o tô fato vendo. de, em um país de analfabetos funcionais, o interesse pela leitura muitas vezes muitas vezes gera discriminação e preconceito entre os jovens. Esse R aí, foi um problema na hora de digitar. Então, tem um errinho aí, ok? E a Sara usou o verbo no passado, que não tem problema algum, mas para fazer a questão, o verbo deveria estar no presente. Mas ela colocou, porque já é um texto, ok? Ela até corrigiu, porque ela viu que gerar aí não funcionava. Achei legal você fazer isso, tá bom, Sara? Eu vi que você prestou atenção na questão, porque tem um erro aí nessa questão. Então, vocês poderiam entrar com recurso, porque tem um erro na questão. Uma palavrinha, o que a professora Magda colocou, a questão pode ser contestada, ok? Uma vírgula muda o sentido. Né? Nesse caso aí, eles iam até falar que a questão não perderia, que o aluno poderia usar a palavra gerou, gerar, entendeu? Mas essa palavra aí seria gerar, né? Seria gera, né? O interesse pela leitura, muitas vezes gerar, não. Muitas vezes gera discriminação e preconceito entre os jovens. Agora, quem que é o responsável pela questão, ou a responsável pela questão número 2? Quem que eu falei que faria a leitura da questão número 2? E vocês estão me escutando? Estamos sim. Então tá, vou ler. Vai lá. Considerando as estratégias textuais empregadas pelo autor, leia com atenção as afirmativas a seguir. 1. No primeiro parágrafo, o autor define a adolescência sob diferentes pontos de vista. 2. No segundo parágrafo, o autor mostra que os pais têm preparo para entender a adolescência considerando um aspecto científico e tratam esse momento como um rito de passagem ou com regras para sufocar a juventude. 3. No quarto parágrafo, as aspas são usadas para indicar citação direta do texto do autor, de outro autor, com o objetivo de ilustrar o argumento apresentado. 4. No sétimo parágrafo, o autor questiona a indústria cultural que explora os TENs como consumidores em potencial. Estão corretas as afirmativas A, 1, 2 e 3, B, 1, 3 e 4, C, 2, 3 e 4, D, 1, 2 e 4. Ok. Beleza, então. Então, vamos analisar. No primeiro parágrafo, o autor define a adolescência sobre diferentes pontos de vista. O que vocês acham, gente? Lá no primeiro parágrafo. Vamos voltar lá no texto? Vamos lá no primeiro parágrafo? Ó, sempre que tiver esse tipo de questão, volta lá no parágrafo. Opa, passei muito aqui, espera aí. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Muito já se disse sobre a adolescência. Na verdade, o entendimento desse período da formação humana tem sido um dos temas abordados por psicólogos e psicanalistas. As opiniões são as mais variadas, de luto à infância, a corrente fase de transformação biológica e emocional. É possível encontrar definições para todos os gostos e tamanhos. Até um clichê já se cunhou para classificar o momento, aborrecente, termo usado na confluência das noções de aborrecido e do sujeito que adolesce. Ok. Então, essa seria uma resposta correta? Vocês acham que a questão número 1 é correta? De acordo com o que ele está colocando, ó, no primeiro parágrafo, o autor define a adolescência sob diferentes pontos de vista? Sim, ele está justamente colocando os pontos de vista que as pessoas veem, né? Justamente que até o quê? Aborrecente, ele traz como que pode ser até clichê, né? Então, ou seja, ele está mostrando o ponto de vista dele, ele já começa mostrando o ponto de vista dele. Por quê? Porque é um texto dissertativo. O texto dissertativo, ele vai emitir uma opinião. Texto dissertativo. Se alguém for fazer alguma prova que tiver uma produção de texto e tiver um texto antes, e fala assim, dê a sua opinião, aí vai ter uma descrição e vai te pedir para você opinar sobre um determinado assunto. A crise hídrica, a falta de recursos para a educação, os problemas que enfrentam as pessoas em situação de rua. Então, ou seja, está te pedindo a opinião. Ele te dá um texto motivador antes, ele vai te dar um texto para te começar a abrir as ideias. O que é um texto motivador? Ele vai te ajudar a começar a pensar, para depois você emitir a sua opinião, para você ver se os dois textos vão caminhar juntos, ok? Então, a número 1 está certo.
No segundo parágrafo, o autor mostra que os pais têm preparo para entender a adolescência. Vocês notaram isso? O texto, o autor tem esse ponto de vista, que os pais têm preparo? Os pais têm preparo? Os pais buscam o quê? Autoajuda, buscam pessoas. Então, ou seja, os pais não estão o quê? Preparados, ok? Ou seja, os pais acham que é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque eles escutam um discurso errado, equivocado sobre a adolescência. Então, é por isso que se não tivesse o resto, considerando o aspecto científico, trata esse momento como um rito de passagem ou com regras para sufocar a juventude. Entendem por que a questão está errada? Dúvidas até aqui? Posso continuar? Terceira. No quarto parágrafo, as aspas são usadas para indicar citação direta do texto de outro autor com o objetivo de ilustrar o argumento apresentado. Então, quando eu quero usar aspas, a professora Magda aí sabe que quando a gente usa aspas, né? É para quê? É para a gente citar alguém. Eu vou copiar aquilo que a pessoa pensa para ilustrar, para me dar um argumento para o meu texto. Onde que ele fez isso? Ele pegou uma fala do Contardo Caligares, que é um psicanalista. Ele veio aqui, ó, e pegou assim, ó, bem aqui, ó. Vamos pegar, ó. Vamos pegar o parágrafo que ele falou que é o quarto. Todo mundo, vamos lá, vamos contando os parágrafos, vamos olhar direitinho aqui, ó. O quarto parágrafo. Então, ele contou, ó, 1, 2, 3, 4. E nesse sentido que se manifesta Contardo Caligares. Abre dois pontos, porque é outra pessoa que vai falar, ele abre aspas. Abre aspas é porque outra pessoa, eu vou achar um argumento. Nossos adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham com seus corpos, que se esticam e se transformam. Ou seja, a luta com o próprio corpo, né? Ou seja, a mudança. A menina começa a crescer seios, os meninos começam a aparecer cabelos, mudar, a gente brinca que a voz está oscilando, passando de quinto para galo, que é aquela voz diferenciada. Então, aquele monte de coisa que acontece na vida nossa e que é normal que nossos pais passarem e eles ignoram, eles acham que eles não passaram por isso, não. Eu tenho 38 anos, tem hora que a minha mãe age comigo com certas situações que eu penso assim, será que ela não passou isso na vida dela? Meu pai não passou isso? São fases, né? São cobranças que eles também já tiveram, mas parece que eles esquecem que eles já passaram por isso, né? E isso eu vou falar para vocês, vai ser a vida toda, porque pai e mãe da gente, eles vão nos acompanhando, só que a gente vai distanciando aos poucos, no sentido assim, da gente ter a nossa independência, tá? E aí ele continua. Lidam com as dificuldades de crescer no quadro complicado da família moderna, né? E aí você pensa numa família moderna, o que é essa família moderna? Essa família tradicional, né? Essa família que é nos colocada aí o tempo todo. Como se diz, hoje eles se procuram e eventualmente se acham. Mas, além disso, eles precisam lutar com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa, sustentada pela imaginação de todos, adolescentes e pais. Um mito inventado no começo do século XX, que vigorou, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, não é a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois de uma guerra, né? Ou seja, a gente sabe que depois disso vem um monte de coisas procedentes dessa guerra. E aí ele faz essa crítica. Por quê? Porque ele era um psicanalista, ele morreu há pouco tempo, salvo engano, o ano passado, né? A esposa dele, né, a companheira dele, Maria Homem, né, que é uma psicanalista, ela é excelente e ela trabalha justamente porque eles são da psicanálise, eles buscam a essência do ser humano. E aí, esse autor que escreve o texto, com certeza já tinha lido alguma coisa dele relacionada à adolescente e trouxe esse argumento, o texto para ilustrar e ficou ótimo e fez esse casamento bacana na escrita dele. Então, isso é citação direta, quando eu ponho aspas. Indireta é quando eu escuto alguma coisa e eu vou parafrasear, eu vou transformar isso num discurso meu. Isso a gente fala que é indireto, ok? Eu aproprio de um conhecimento do outro, tá? E aí eu posso parafrasear, escrever com as minhas palavras aquilo que eu entendi. Por exemplo, eu posso depois pedir para vocês escrever da aula e vocês, se eu tiver falado alguma coisa da adolescência, vocês acharem que foi bacana, e vocês escreverem um texto. Vocês podem usar as minhas palavras, não tem problema algum, tá? Vocês vão parafrasear. Então, vamos continuar lá na questão, faz o nosso tempo, que hoje está pegando. No quarto parágrafo... Esse texto é muito... Não é. Excelente, excelente, meninos. Um texto maravilhoso. A pessoa que fez a prova, excelente. Muito bom.
Então, ok. Então, ó, nós já temos A1, A3, nós sabemos que é verdade, agora vamos ver A4. No 7º parágrafo, o autor questiona a indústria cultural, que explora os teens, né? Teens são jovens, adolescentes, né? Em inglês, esse é um termo em inglês, e quando aparece isso, gente, ele vem até em itálico, quando você usa uma palavra que ela é de outra língua, ela tem que aparecer no texto em itálico, a maioria das vezes, tá? Não é uma regra, mas, ou seja, aparece em itálico. Como consumidores com potencial, ou seja, corretíssimo. A indústria, ó, monta em cima dos adolescentes. Tudo que é quanto é marketing para pegar os pais dos adolescentes, o adolescente fisgar, livros próprios para a adolescência, né? Começa a criar literatura própria para os adolescentes. Ah, todo pai tem que comprar esses livros aqui, porque o menino precisa de ler esses livros, tá? E aí o menino que lê Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, que gosta de Cazuza, que gosta de Ney Matogrosso, que gosta de outras pessoas, às vezes são mal vistos. Eu tinha um aluno que ele até passou na USP, e ele era um aluno totalmente diferenciado. Eu olhava aquele menino, o menino gostava de MPB, o menino gostava de música clássica, queria ir no show do Chico Buarque. Era um menino totalmente diferente diante de outros alunos. Por quê? A concepção que ele tinha de cultura era diferente dos outros colegas. Entende? Ou seja, ao mesmo tempo ele vivia a adolescência dele, mas ele sabia que ele precisava ter um conhecimento crítico. Ok? Então, a alternativa aí que seria para marcar seria a letra B. Pessoal, estou com a janela aberta, desculpa, passou uma moto aqui muito barulhenta. Desculpa aí. Então, alternativa correta, letra B de bola, ok? Quem pode ler a questão número 3? Questão 3, quem ficou responsável? Nós esquecemos a lista, Wesley, do TQI. Pode ser, Igor. Pode ser, está aparecendo Ítalo. Aqui, Igor Felipe, o Ítalo. Pode ler a questão número 3? O povo sumiu. Safira já leu? Eu vou ler a questão e aí a gente vai ver. Essa questão, gente, ela está pedindo sinônimo, ok? A questão é, no trecho, trata-se da concepção segundo a qual a fase de transformações psicofisiológicas, é uma palavra, então, de psicológicas e fisiológicas que vem do nosso corpo, tende a absolver toda e qualquer forma de experimentação cultural desorientada ou deficiência de formação intelectual, ou seja, deficiência, né, uma falta, né, de formação intelectual. A palavra em negrito pode ser substituída sem perda de sentido por acusar, desculpar, condenar, entender. O que é absolver, gente? Alguém foi absolvido. O que é absolver? No nosso contexto. Ah, o fulano teve a sua pena foi absolvida. Condenar? Condenar, absolver. Condenar eu aponto. Absolver eu... Para mim pode ser entender. Entender. Ó, vamos pôr a palavra entender? Então, lê para nós o trecho colocando a palavra entender, vê se fica bom. Coloca aí para nós. Quem falou entender? Eu, a Sara. Sara, lê o texto usando a palavra entender. Pode até conjugar ela do jeito correto aí para ela ficar ok na frase. Vai lá. Tá. Trata-se da concepção segundo a qual a fase de transformações psicológicas tende a entender toda e qualquer forma de experimentação cultural desorientada ou deficiência de formação intelectual. Eu não sei qual seria melhor para conjugar aí, mas acho que entender daria muito certo. Você acha que entender? Pessoal, a pegada dessa questão é o seguinte, é uma palavra sinônimo. Você pode até achar que entender dá certo, mas ele está te pedindo um sinônimo. Sinônimo é uma palavra que não pode mudar o sentido. Quando você vai falar entender, é como se você tá afirmando
Trata-se da concepção segundo a qual a fase de transformações tende a entender? Não. Ele está justamente querendo o quê? Desculpar. Por quê? Porque existe uma experimentação cultural, ou seja, porque vem, ou seja, é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então, absolver, né? Quando o juiz fala assim, o juiz absolveu o réu. Absolver, ou seja, desculpou. É desculpar, ok? Nesse sentido aí, a palavra absolver. Dúvidas? Tá? Condenar, alguém falou condenar, aí já seria errado. Por quê? Ele quer o quê? Absolver toda e qualquer forma de experimentação cultural desorientada, ou seja, ele quer desculpar por tudo isso que faz com os adolescentes. Entende? O autor que escreveu o texto justamente está querendo mostrar esse ponto de vista. Gente, nós precisamos pedir desculpa porque isso vem passando o tempo todo. Tá? Por quê? Existe uma deficiência de informação que intelectual. Por quê? Os próprios professores têm hora que falam aborrecentes. Tem professores que falam, tem professores que não conversam sobre sexualidade, não conversam sobre gênero, não conversam sobre raça, não conversam sobre diferenças, não conversam sobre política. Então, ou seja, na adolescência, não pode ficar falando isso, porque senão, esses meninos vão ficar caminho errado, cuidado, não pode falar qualquer coisa para adolescente, não. É igual um mito que tem. Eu vou tomar essa liberdade de falar, tá até de camiseta amarela. Todo mês eu sou psicólogo, falo do Setembro Amarelo para falar de suicídio. Eu acho que é pior mês para mim como psicólogo. Sabe por quê? Porque suicídio acontece principalmente agora no final do ano. Sabe por quê? Porque as pessoas cobram demais de si mesmas e elas acham que não foram realizadas. E aí o que acontece? A gente sabe que tem adolescente se automutilando, que se alguém quiser conversar comigo, eu estou aberto sobre isso, sobre conflitos, às vezes se automutila, né? O que é automutilar? A gente hoje fala cutting, que ou seja, é cortar. Isso também é um tipo de quê? De ideias suicidas para eliminar nossa dor, os nossos sofrimentos, tá? Então, o suicídio é uma coisa que deveria ser naturalizada. Quando a gente conversa sobre os assuntos, nós oportunizamos as pessoas a dialogarem, falar, pô, eu já passei por isso também, já tive essas ideias, mas hoje eu não penso isso, entende? Então, isso se torna mito, é o que nós estamos tendo no governo agora. Foi o sujeito que falou assim, eu vou acabar com a corrupção desse país, pessoal. Eu vou colocar a igreja como principal, a família, né? Deus acima de tudo e tal. E o que nós estamos vendo? Um sujeito corrupto, um sujeito com a família dele, cá para nós, entre nós. Eu vou falar a verdade para vocês. Às vezes eu até brincava que a minha não estava boa, a minha é a melhor família que tem, por quê? Porque a gente sabe que é miliciano, que é um sujeito que está sujo, que quando sair dali vai ter que ser julgado por todos os crimes, inclusive o crime de Marielle Franco, que ainda não foi assim, né, julgado, né? Por quê? Porque está tendo todos os impedimentos para que ele saia do poder para depois ele ter algum respaldo sobre isso, que os filhos dele. Então, ou seja, ele coloca esse mito, né? Sujeito que não vai ter corrupção, vai ser o país da igualdade. Primeira ideia de igualdade, que eu já acho ó. Sabe o que é o ó, gente? Porque ninguém é igual. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter igualdade diante das coisas, igualdade de direito à educação, à saúde, tal como qualquer outra pessoa. Mas iguais, todos nós somos diferentes, né? Ele vem com esse discurso de balela e tornou esse mito aí que nós temos aí, ok? Agora vamos lá para a quarta questão, que eu quero tentar pelo menos passar o texto 2 com vocês hoje, gente. Vamos lá na 4. Quem pode ler a 4, por favor? Ítalo. Você Cadê está o Ítalo? compartilhando, Wesley? Eu não sei, cadê o Ítalo, não. Ítalo. Cadê o Ítalo? Será que... Acho que caiu a internet dele, que acontece isso, viu, Wesley? De cair Tranquilo. a internet. Giovana, lê a 4 para nós, pode ser você? Está aparecendo aqui para mim seu nome, aí eu estou olhando pelos nomes que me aparecem. Giovana, você lê a número 4? Leio. Ótimo, vai lá, por favor. 4. Leio o trecho a seguir. Na verdade, o entretenimento desse período da formação humana tem sido um dos Só um temas... minutinho. O entendimento. Você falou a palavra... Vamos, começa de novo aí, senão questão dá problema. Vai lá. Leia o trecho a seguir. Na verdade, o entendimento desse período da formação humana tem sido um dos temas abordados por psicólogos e psicanalistas. O mesmo processo de formação da palavra do termo em negrito pode ser identificado em A. Inexistente, B. Imponível, C.
infanto-juvenil. D, atemporal. Ah, ok. Isso aí está pedindo uma questão lá de gramática. Olha para você ver que professor bacana que fez essa prova. Ele usou uma gramática usando um trecho do texto. Ele não ficou lá perguntando como que é a formação de palavras. O que é psicanalista? Psicanalista vem de psicanálise mais analista. Torna-se a pessoa que estuda psicanálise e que trabalha com o sujeito no consultório, ele é um psicanalista. Juntou duas palavras, psicanálise mais analista. Ou seja, aglutinou. A gente fala que é um processo de aglutinação. Por exemplo, água mais ardente. Vira o quê? Água ardente, ok? Ou seja, os dois As aglutinou. Então, dessas palavras aí, qual que vocês acham que tem a ver, por exemplo, inexiste? Vocês acham que aglutinou alguma coisa? Juntou duas palavras? Impunível? Infanto-juvenil? Juntou as palavras? Atemporal? Eles estão tímidos hoje. Pessoal, você poderia ficar em dúvida entre duas palavras, infanto-juvenil e atemporal. Infanto-juvenil, as palavras estão juntas. Antes elas eram, depois da reforma ortográfica, palavras, né? Ela perdeu o hífen, mas a palavra continua sendo infanto e continua sendo juvenil. Não aglutinou nada, não muda sentido, ela ficou a mesma coisa. Agora, a palavra atemporal, ela é de a mais tempo. Juntou duas palavras. Atemporal, por quê? É alguma coisa que vai se passar com o tempo e continua a mesma coisa. Atemporal não perde o sentido. Então, a palavra psicanalista é a mesma coisa. Psicanálise mais analista. Então, a palavra atemporal. A mais a palavra tempo. Mas aí, no caso, ele aglutinou e criou a palavra o quê? Atemporal. Ok? Isso é um processo de aglutinação. A gente fala lá na formação de palavras. Quando eu peço a palavra desculpa, des significa sem. A palavra culpa, sem culpa. Por isso que o culpa é alguma coisa que você fez. Quando você pede desculpa, é porque você está sem, né? Desonesto é alguém que não tem honestidade. Desleal é alguém que... Ou seja, as palavras têm prefixos e afixos. Não vou entrar nisso agora, porque é delonga. Primeiro, vocês precisam saber o que é o radical da palavra, depois você precisa saber o que é a vogal temática, e aí a gente vai destrinchando até entender os processos de formação de palavras, que não é o caso dessa questão, ela é só para vocês entenderem aí. A única palavra que daria certo é atemporal, que é formado de a mais tempo, aí virou a palavra atemporal, ok? Vamos tentar o texto 2, meninos, hoje. Qualquer coisa, nós marca mais uma meia horinha aí, essa semana aí. Pode ser até no sábado, alguma coisa. Eu vou tomar uma aguinha aqui e vamos lá. Quem leu o texto 2 para nós? Wesley, vai até onde você der conta, viu? Não, beleza. Um dia cheio hoje, tá? Tá certo, meninos. Meninos. Compreendem isso. Tá certo. Eu vou tentar, meninos, eu até falei para a Mag, foi um dia meio puxado, mas como eu tinha marcado com vocês, eu quero tentar o máximo. Mas vamos lá no texto 2. Quem pode ler o texto 2 aí, por favor? A Safira já leu para você? Safira, você está nos ouvindo? Quem sabe você lê? Pode ser a Safira? Cadê a Safira? Primeiro, eu vou perguntar aí, qual que é o gênero textual que nós vamos ler? Nós vamos ler um texto aí. Que tipo de texto que é esse? Poema? Poema, ótimo. Primeira coisa, é um poema, está dando a data do acesso para o dia 14, está disponível aí, colocou o blog que ele está disponível. Como que é o título do poema? O poema tem um título aí. Iniciação. Então, ó, já vamos começar a abrir nossa mente. Iniciação é alguma coisa que vai iniciar. O que será que ele está querendo levar? Ele está querendo mostrar alguma coisa, início. Então, vamos lá. Quem leu, que ficou para a leitura, então? Esse texto é muito legal para fazer uma intertextualidade, gente, com o texto que ele escreveu. O professor que fez a prova foi muito inteligente.
Eu vou ler para vocês. Do beiral é a beira, né? Do beiral, o pombo novo perscruta o horizonte, ou seja, ele já mira, ele vê, perscrutar, já imagina o horizonte, né? Ele está lá em cima. A liberdade assusta. O seu dom recente de se alar-se, ou seja, de ir. Então, ou seja, o que eu estou querendo falar? A liberdade assusta os adolescentes também, assusta nós. Ou seja, do beirar o pombo novo. Quem que é o pombo novo? Ele está fazendo a intersexualidade, a prova está super bem feita. Ele mostrou lá naquele lá do cara que não pensa, o pensador e o coisa, e agora que ele está usando um poema mostrando o quê? Do pombo novo. Ele está falando de adolescente, que assusta, que já começa a ver horizonte. Ou seja, daqui a um tempo eu vou sair da casa do meu pai e da minha mãe. Esse negócio vai ser bem assim, não. Eu vou fazer o curso que eu quero. Entendeu? Ele começa a pensar, mas ao mesmo tempo, gente, o que nos angustia é a liberdade, é o poder ser o que nós quisermos. Liberdade também, como ser aprisionado nos causa medo, a liberdade também nos causa medo. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer, o seu dom, né? De alar-se, de se jogar-se. Porque a liberdade também, ela exige responsabilidade. Eu não posso fazer tudo. Nem tudo me convém, né? Por quê? Porque eu tenho que ter o quê? Responsabilidade pelos meus atos. Por isso que os pais têm muito medo da adolescência. Por quê? Porque o adolescente começa a interrogar e perguntar. Então, agora, vamos lá na questão número 2. Sobre o poema Iniciação, é incorreto afirmar que, letra A, o pombo novo é uma metáfora que faz referência ao jovem ou àquele que deseja empreender novos projetos. Vocês acham que está correto ou está incorreta? Correto. Corretíssima, gente. O pombo novo é a metáfora. Ele está usando o pombo. Metáfora, gente, ele está trocando o pombo. Às vezes, de ser o pombo, ele podia ter escrito a palavra adolescente. Mas como é um poema, ele não queria usar a palavra no sentido original. Ele pegou, ele fez uma metáfora. Metáfora é você falar com outro sentido. E aí ele já está fazendo intertextualidade lá no texto dele, lá, ó. Lá do texto que ele colocou no primeiro, no texto 1. Por isso que os textos são seguidos, ó. Texto 1, texto 2, e depois nós vamos ver o texto 3, ok? Perscrutar o horizonte significa, no contexto do poema, observar o mundo à sua frente, o futuro. É isso, gente? Sim. Sim, é justamente. Porque onde que o pombo está? O pombo está lá no alto. É igual quando a gente vai em cima de uma montanha. Você olha lá de baixo e fala, putz, que imensidão é essa? Que mundo grande, ou seja, ele começa a ter uma amplitude no olhar, ou seja, ele vê, tipo assim, ele começa a imaginar, gente, será onde que vai? Não sei se alguém já foi num lugar muito alto, eu mesmo, às vezes, eu fico pensando, será até onde que vai? Onde que é esse mundo? Entende? Letra C, o eu lírico faz referência à busca da liberdade pelo sujeito sem experiência. Será que é o sujeito sem experiência? Mas vamos lá, vamos na D. De maneira figurada, o poema mostra o jovem que não tem medo de se lançar em novas aventuras. Qual que seria a incorreta aí, então? Ele está pedindo a incorreta. Qual seria? C. Letra C. Gente, todos nós temos experiência. Vocês já passaram, por exemplo, pela infância e estão entrando na adolescência, estão adolescentes, vão fazer escolhas, estão escolhendo aí justamente um lugar para estudar, uma escola diferente. Então, ou seja, vocês têm experiência e os pais acham que ele não tem experiência. Que a pessoa, ou seja, é eu que tenho que escolher para a pessoa. E todos nós temos experiência. Né? Inclusive, nossas memórias, né, as nossas lembranças, sejam elas positivas, negativas, estão tudo guardadas aqui. Por isso que a gente fala de memórias afetivas, estão tudo aqui, porque nós temos experiências. Né? E ele quer falar isso do ponto. Ok? Pessoal, o texto 3, vocês conseguiram ler? Wesley, você não está cansado, não? Porque às vezes você... Eu vou fazer o seguinte, meninos. Eu vou deixar o texto 3 para leitura e eu não sei... Que dia que é a prova de vocês? Que dia que é, gente? Vamos lá, a data. Domingo. Nós temos... Esse domingo. Domingo agora? Vamos fazer uma forcinha? Vamos terminar esse texto? Porque os outros a gente já fez. Se duas pessoas bem dispostas, assim, falar assim, pessoal, vamos pegar esse negócio agora aqui em 15 minutos, vamos fazer esse negócio ficar bom, vamos terminar
esses 3 textos, o texto 3? Vamos fazer esse desafio para nós, que aí a gente fecha essa prova? Pode ser? Bora. Vamos lá? Bora, galera. Wesley, você Bora. dá conta, né, Wesley? Trabalhou o Dou dia que todo. forte. Ó, Ô, Wesley, mais uma muito aguinha aqui, vamos lá. obrigada. Obrigado, Wesley. Pessoal, o texto começa, ó. Como os meios digitais podem contribuir para o estudo de história? Já começa com uma interrogação. Se é ótima dica que a Magda pediu para eu falar para vocês. O título do texto também pode ser uma pergunta, e você responde essa pergunta, ok? É uma dica. Quando você se pergunta, aí você tem que responder. Então, eu vou ler, e vocês já vão ouvindo o texto e tentando achar as respostas, que aí depois eu já vou nas respostas corretas, ok? Para a gente não demorar. Nos últimos anos, com o desenvolvimento tecnológico, instituições tradicionais de memória, como arquivos, bibliotecas e museus, estão se transformando. Para os historiadores, as recentes empreitadas de digitalização de acervos significaram muito, tanto em termos de acesso, que foi ampliado e facilitado graças à tecnologia e à disponibilização dos documentos digitalizados online, quanto em termos de alargamento dos horizontes de pesquisa, graças a essa mesma acessibilidade, que mudou os tempos, os custos e as dinâmicas dos estudos. Contudo, as mudanças dessa virada digital modificam de muitas outras formas as condições de produção do conhecimento histórico. O surgimento de um novo tipo de fonte, a chamada nascida digital, por analógico antes de existir no formato digital. Ou seja, são documentos que surgem no ambiente digital, como posts em redes sociais, mensagens instantâneas, memes em GIFs, posts de blog, fotografias de 360 graus, jogos e etc. Esses elementos multimídia apresentam características novas, inerentes ao meio digital, que colocam em questão critérios básicos do método crítico usado nos estudos de história, como proveniência e autenticidade de um documento, o que exige o estabelecimento de novas habilidades e novos protocolos. Anitta Luquezzi, né, está disponível aí no Ciência Hoje, que é uma revista, é um artigo, pequenas perguntas, grandes questões e a data de acesso. O professor elaborou a prova aí toda no dia 14, então ele está colocando a data do dia 14, ok? Pessoal, que é uma questão aqui que ela está colocando, né, que a revista Ciência Hoje é uma revista de ciências, eu não sei se todo mundo conhece a revista, depois eu posso procurar uma capa aqui para vocês lembrarem qual a revista. Ela está falando justamente que a história, gente, eles gostam de documentos, de coisas escritas, a revista, a coisa impressa, entende? E agora nós estamos no meio digital, está tudo digital. Por exemplo, a gente pode ir no Museu do Louvre, Paris. Você entra aí na internet, digita Museu do Louvre e vai lá e faz um tour 360 graus. Ah, eu quero o CCBB da Praça da Liberdade. Ah, eu não tenho grana para sair, vai lá. Não, vai lá, galera, tem exposição virtual. Você pega, liga o computador, põe o áudiozinho legal no seu computador ou no celular, se você tiver acesso à internet, e você vai fazer um tour. Ou seja, está falando isso da história, porque antes as pessoas iam em museus, né? Ou seja, em bibliotecas, né? Pegar o material impresso. Eu, Wesley, gosto de coisas impressas. Tenho lido material online, que não dá para imprimir tudo, não dá para comprar todos os livros, mas quando a gente pode, é bom escrever. Por exemplo, a prova de vocês aqui, ó, tudo escrito, ó. Eu vou marcando as respostas, eu escrevo, vim aqui atrás, escrevi. Por quê? Porque eu acho que é uma forma que eu tenho, que fui pegando, que é mais fácil. Cada um de nós temos um jeito. Né? Receber essa revista do CRP. Tem jeito de eu fazer o download dela, tá aqui, ó. Tem até o QR Code que eles me mandaram no e-mail. Mas eu prefiro muito mais, que eu poderia ler no celular. Aí sempre eles mandam também a impressa aqui. Por que eu gosto da impressa? Eu estava lendo um texto agora, para me mostrar para vocês, aí para vocês verem como é que o professor faz. Não sei se a Magda é assim. Eu vou citar esse negócio aqui na minha dissertação. Então, eu já fiz o quê? Já marquei. Então, ou seja, para a gente poder fazer isso, para a gente poder grifar, riscar. Né? Eu vou fazer uma citação e aí eu gostei daquele trecho ali para usar na fala que eu vou colocar sobre os professores na pandemia, né? Os desafios que foi dos professores durante a pandemia, ok? Então, vamos lá, gente. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que... Eu não fico olhando, parece que tem gente aqui mandando mensagem.
Ok? Sou Se eu que estou tiver... fofocando. Sou eu, Ah, é Wesley. você? Concordando com você, sim. Sou eu. Tá certo. Ó, com base na leitura do texto, é correto afirmar que quem leu aí já junto, é correto afirmar. Arquivos, museus e bibliotecas não sofrem influência do desenvolvimento tecnológico. Não sofrem? É correto isso, gente? Não Não, sofrem influência? eles sofrem, Ó sim. a palavra não. Sofre influência. É justamente o contrário. O texto está mostrando que justamente, ou seja, as pessoas têm visitado menos esses locais. Então, a letra A está fora. Letra B. A digitalização dos acervos inviabiliza a pesquisa de documentos disponibilizados online. Inviabiliza. Será que está digitalizado? Eu estou inviabilizar, ou seja, é não ter acesso? Ou será que online eu tenho mais acesso? O que vocês acham? Vou ler a próxima. Para os historiadores, as mudanças provocadas pela tecnologia mudaram a dinâmica de estudos. Os documentos disponibilizados online já vêm com a garantia de autenticidade e procedência. E aí? Qual que é correto afirmar? Eu acho que é a letra C. Oi? Letra Qual que C. seria? Também. Essa aí é a número 6, né? Justamente, para os historiadores, mudar a dinâmica de quê? Dos estudos, ok? É justamente isso. Ou seja, mudou, ou seja, não é a mesma coisa, né? Ou seja, mudou a dinâmica. Mas, por exemplo, os documentos são inviabilizados? Vocês acham que a digitalização dos acervos inviabiliza a pesquisa de documentos disponibilizados online? Magda, essa questão aqui é outra que eu, Wesley, questiono, da resposta que está no gabarito e da resposta que eu acredito. Como a própria aluna colocou aqui. No primeiro momento, quando eu respondi, para mim seria essa. Para o gabarito, é a letra B. Você diz ela, Isso, no gabarito, por quê? Wesley. Eles pedem a Ah, correta, mas, ao mesmo tempo, o texto dá uma dualidade de pensar que a digitalização dos acervos inviabiliza a pesquisa. E aí, aí é aquela coisa, eu inferindo. Talvez seja a minha opinião, e aí que eu estou comentando com vocês, meninas. A resposta do gabarito, pode colocar a letra B. Por quê? Para os historiadores, eles acham que esse tipo de pesquisa não é válida, mas agora, a gente fazendo pesquisa durante a pandemia, a gente viu que é possível pesquisar, ok? Mas eles acham que ficam inviabilizados online. Por quê? Porque eles acreditam muito na questão do pegar, do tato, do visitar, de ir no museu, ok? Então, dá essa relação. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente pensa para os historiadores, as mudanças provocadas pela tecnologia mudaram a dinâmica dos estudos. Para mim, também está correta. Porque mudou a dinâmica dos estudos, que as pessoas iam às bibliotecas, as pessoas pesquisavam, iam aos museus e agora não vão. E não vão, e outra coisa, você pode fazer uma visita à Oi? casa. Não é aquilo que a gente. Você pode fazer visita a um espaço de museu sem sair da sua casa. Você pode, não Justamente. é? Isso que é o que eu fui, assim, quando eu li a questão, e agora, meninas, toda prova, né, cada um tem, aí eu tenho que seguir o que está no texto, a correta é a letra B. Vocês têm que marcar a letra B. Mas eu estou falando para vocês o seguinte, que eu, como professor, eu pensando nessa questão, eu também acho que a letra C cairia como correta para mim, pensando que essa prova foi escrita o ano passado e pensando na pesquisa. Para os historiadores, as mudanças provocadas pela tecnologia mudaram a dinâmica dos estudos. Vamos voltar lá no texto que fala, ó, contudo, as mudanças dessa virada digital modificam de muitas outras formas as condições de produção do conhecimento histórico. Então, para eles acreditam que mudou. Então, nós temos que levar, gente, até foi uma questão que eu penso muito, que é a opinião da gente e a opinião de quem escreve. Isso que, quando vocês forem fazer, pessoal, façam isso. Às vezes a gente quer que a nossa opinião seja validada, igual principalmente em questões de múltipla escolha,
é onde que eu falo que questões discursivas, né, Magda, elas trazem essa possibilidade do aluno também poder mostrar opinião. Então, por exemplo, se fosse uma questão discursiva, eu já ia, eu ia, quem tinha respondido a letra C? Eu esqueci quem falou, desculpa, gente. Fui eu, a Sara. Oi? A Sara. Sara. Eu achei isso Sara? Oi? Achei isso uma marmelada. Nossa, Não faz foi? muito sentido. Quando você leu também foi a mesma coisa. Eu estou aqui, estou com a mesma coisa, mas eu estou agora seguindo o gabarito, né? Eu tenho que dar a resposta correta. Por quê? Porque é justamente eles acreditam nisso. Então, nós vamos pegar a visão da historiadora, a pessoa que escreve. Com certeza, ela é uma historiadora, ela escreveu para uma revista. Então, na resposta correta, né? A digitalização dos acervos inviabiliza a pesquisa de documentos disponibilizados online, né? Então, para os historiadores, as mudanças provocadas pela tecnologia mudaram a dinâmica dos estudos. Ou seja, gente, eles acreditam justamente que essa digitalização, né, inviabilizou as pesquisas, né, porque eles gostam, né, para eles, né, na questão aí especificamente, eles acham que tem que ter o quê? O impresso, a coisa em mão, de pesquisar, de estar ali, se envolver com a pesquisa. Por exemplo, as pesquisas agora que vai ter, por exemplo, todos os pesquisadores que estão aí, têm que apresentar alguma coisa da pandemia. Se eu estou escrevendo um texto e eu não vou falar nada sobre a pandemia, meu texto vai ficar estranho se eu sou um pesquisador. Por exemplo, professor, eu entrevistei todas as pessoas online. Eu não tive com nenhum professor presencialmente. Então, eu tenho que falar que isso me afetou. Eu não sei se a pessoa estava com vontade de terminar a entrevista, eu não observava a expressão corporal dela, eu tinha o tempo, eu tinha que pensar na internet, toda a conexão. Então, ou seja, por isso que os historiadores acham que inviabiliza. Aí seria agora eu voltando com vocês para outro olhar, ou seja, pensando que também tem os pontos positivos e os pontos o quê? Negativos, ok? Gente, essa última questão aí é de termos linguísticos. A resposta correta, quem quiser marcar, é a letra B, tá ok? Vou fazer o seguinte, semana que vem, como a prova no sábado, se a Magda quiser algum plantão, pelo menos uma horinha, no sábado eu tô tranquilo à tarde. Se vocês quiserem um plantão, um tira dúvida de alguma coisa, eu estou à disposição, ok? Wesley, beleza. Vai lá para você descansar, tá? Eu vou colocar a sua proposta lá no grupo e vou ver quantos meninos queiram, tá? Aí, se quiser, a gente organiza. Para você é melhor de manhã ou à tarde? Eu acho que vai ser melhor à tarde, mãe. Isso, mais para o final da tarde. Né? A gente vê alguma coisa, pensar outro texto, alguma coisa mais dinâmica, ou até uma técnica para vocês relaxarem, para vocês fazerem a prova no domingo bem zen. Ou tipo, a gente escutar uma música e bater um papo, tá? Eu acho também. Até eu vou entrar. Eu vou querer. Tá bom? A gente faz uma coisa mais assim, mais um bate-papo, da gente conversar, da gente falar um pouco sobre nós, e assim, porque eu falo que a gente já tem um monte de conhecimento dentro de nós, mas se a gente estiver descansado, com a mente tranquila, a gente concentra mais, porque a gente sabe que a gente precisa de concentrar. Então, eu vou dar diquinhas aqui, ó, professor, dicas de mestre. Véspera da prova, alimentação leve, tomar água, dormir mais cedo, desconectar Facebook, Instagram, WhatsApp, focar, cada um com a sua espiritualidade, buscar, mentalizar, dormir mais cedo, levantar, sair antes para a prova, deixa a sua bolsinha preparada, ó, 2 lápis, não sei se pode usar lápis, mas deixa 2 lápis apontados, a caneta azul ou preta, uma borracha, deixa tudo organizadinho, deixa a identidade, documento por foto, se tem que levar o certificado para apresentar lá na hora, saia com antecedência, a gente sabe por causa da questão do trânsito, porque isso tudo gera ansiedade. Se você sai atrasado, você já vai chegar lá ansioso, porque você fica com medo de não chegar, entende? Então, vai, sai antes, acorda mais cedo, se a prova for de manhã. Se for à tarde, gente, eu falo para vocês, às vezes de almoçar, faz um lanche leve, faz um sanduíche, alguma coisa, um pão com alguma coisa, um queijinho, faz ali, toma um cafezinho, quem gosta de café, eu amo café. Não coma muito, mas leva uma barrinha, qualquer coisa para comer lá durante a prova, leva uma coisa doce, doce desperta, né? Serotonina, prazer, porque o doce traz isso, tá ok? E aí faça a prova, leva uma garrafinha de água para ficar tomando,
vá ao banheiro, não tenha vergonha de pedir para sair na sala se tiver com vontade de ir no banheiro, se também estiver segurando xixi, não consegue fazer a prova, ok? Isso coisas que vocês podem fazer para vocês se sentirem bem. E, principalmente, durma bem, mentalize e acreditem em vocês. Vocês estão se preparando para isso. Exatamente, a força está aí dentro. concordo. Exatamente. Não é isso? E lembrar, Wesley, que essa prova vai ser de manhã, ela começa às 9 horas da manhã. Então, tem que levantar bem cedinho no domingo. Então, no sábado tem que estar bem relaxado para não ter ansiedade, para não atrapalhar vocês. Isso mesmo. Eu adorei essa aula de hoje, como todas as outras também, por todas as dicas que você deu. E você, professor Wesley, é um achado para esse grupo do Aniquilombos, tá? Eu espero que Deus ajude você muito, que você possa estar conosco ano que vem, voltar para Belo Horizonte e estar conosco aqui, tá? Muito obrigado. Vai lá para você descansar, que eu estou preocupada com você. Seu dia hoje foi muito tenso, muito pesado. Hoje foi meio difícil, meninos. O meu trabalho está todo remoto, umas coisas aí, mas que a Magda sabe que eu estou nos finalmente agora da minha qualificação no mestrado, então, assim, mentalmente eu estou cansado, eu vou ter que dar um stop, assim como se diz, uns dias para eu desligar de todas as outras coisas para eu poder terminar meu texto e qualificar. A Magda já passou por isso, ela sabe como que é isso finalmente, né, Magda? Então, ela me compreende bem. E eu preciso trabalhar, porque eu não tenho bolsa. E se você precisar, Wesley, de leitura de algum texto, algum comentário, pode. Eu estou assim, afinada nas leituras de Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, outros autores, sobre interseccionalidade. Posso te ajudar se for alguma coisa que você citar desse campo. Porque eu estou me preparando para o meu doutorado, então eu estou indo atrás. Eu vou falar de mulher preta, então eu estou falando. Preciso de estar afinado. Oi. Então, eu vou te pedir uma ajuda já, até ajuda aqui com os alunos. Eu quero que você leia depois um discurso de uma entrevistada, que é uma professora negra, e eu quero falar justamente disso. Eu não quero deixar que o texto, a parte da minha dissertação, eu não fale da mulher negra. E a gente perdeu o Bell Hooks ontem, e eu vou te mandar a análise e quero que você me ajude nisso. Por quê? A questão da interseccionalidade, o lugar que eu estou olhando é de um homem, ainda de um homem que é dito branco. Então, talvez o seu olhar enquanto uma professora negra, e aí você pode me ajudar a pensar na reflexão, beleza? Sobre isso, alguma citação. Ótimo, pode mandar para mim que eu te ajudo, tá? Com todo carinho. Gente, boa noite. Gente, boa noite. Descanso, tá? Obrigado, meninos. Muita luz para vocês, sucesso e me deem notícias positivas. Estou daqui, vibrando. Tá bom? Olha lá que gracinha. A Yasmin está falando. Muito obrigada pelas dicas, Wesley. Adorei. Yasmin. Estou aqui, gente. Que gracinha. Tá bom? Eu também... Quero notícias positivas. Quando vocês passarem, eu quero pôr no Instagram. Falar a galera aí, do Quilombo. Quilombando para todo lado. Eu também quero. Se Deus gente, quiser. Beijos. Boa noite. Todo mundo quer. Beijo, Wesley. Obrigada, gente.